Mas vamos trazer uma palavra rápida e objetiva que encontra-se em Apocalipse capítulo 20. Vamos estar lendo do versículo 11 ao 15. Tem no celular, mais fácil de encontrar, né? Quem já encontrou, diga eu já encontrei. Quem não encontrou, diga me ajuda a encontrar. Quem não tem, pode compartilhar a Bíblia, o celular com o vizinho do lado, para poder a gente ler a palavra. Diz que o crer vem pelo ouvir. Vamos ler, diz o seguinte: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Bem? Então eu quero falar aqui aos irmãos, rapidamente, objetivamente, sobre um tema que às vezes anda esquecido, né? No meio da igreja atual. Que tema é esse, pastor Clausan? É o que é conhecido popularmente como o dia do julgamento final, né? Mas que biblicamente, nas palavras do apóstolo João, segundo aquilo que ele foi passado, é o dia do juízo final, ou é o julgamento do grande trono branco. O que é isso, pastor Clausan? Nós sabemos que essa terra um dia ela vai ser destruída, essa terra. Ela vai ser destruída pelo fogo, tudo vai ser purificado, né? E esse juízo do grande trono branco é a última etapa antes do estado eterno dos salvos com Cristo para todo sempre, né? Antes de chegarmos aqui nesse juízo do grande trono branco, a igreja ela já foi arrebatada, ela já passou pelo tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo vai ser um evento que acontecerá, onde os salvos eles receberão galardão, a recompensa, né, de tudo aquilo que eles fizeram aqui na terra. Então, Jesus Cristo já arrebatou a igreja. Segundo lugar, aconteceu o tribunal de Cristo, né? Terceiro lugar, ele derrotou a besta, o falso profeta, ele vai aprisionar Satanás por 1000 anos, e aonde que vai ser o reino milenar de Cristo, aonde Cristo, nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos aqui na terra, o reino milenar, aonde no começo de Apocalipse nós vamos ver que diz que o Senhor ele regerá as nações com vara de ferro. Após o milênio, Satanás ele vai ser solto. Então ele vai enganar todas essas nações que no milênio foram regidas com vara de ferro, e ele vai seduzir novamente, e eles virão contra o arraial dos santos. Só que quando eles vierem contra o arraial dos santos, eles vão ser derrotados facilmente. Esta guerra é chamada no livro de Apocalipse como a guerra de Gog e Magog, né? Essa guerra de Gog e Magog, ela vai acontecer, e Jesus Cristo vai derrotar facilmente esses, né, inimigos do povo de Deus. Após tudo isso acontecer, nós chegamos no capítulo de número 20, aonde é o juízo do grande trono branco. Neste juízo, irmãos, do grande trono branco, quem que vai participar? Vai participar o Senhor, e estarão presentes, como na leitura que nós fizemos, todos aqueles que não têm os seus nomes inscritos no livro da vida. Ou seja, os perdidos. Então, quem receberá esse tribunal, esse julgamento do grande trono branco, não tem mais chance
de ser inocentado. Aqui não tem mais chance de ser inocentado. Esse julgamento do grande trono branco, que não vai ser aqui na terra. Por que não vai ser aqui na terra? Porque como nós lemos, a Bíblia nos afirma que vai sumir o céu e vai sumir a terra. Então não vai ser aqui, vai ser em uma dimensão que só Deus sabe onde é, que será realizado esse juízo, aonde será proferida a sentença, né? E os perdidos, eles serão lançados num lago de fogo e enxofre, e eles vão sofrer e serem castigados por toda a eternidade, pelo século dos séculos, como nos diz a palavra de Deus. Então quem será lançado no lago de fogo e enxofre? Será lançado no lago de fogo e enxofre aquelas pessoas que em vida, em momentos como esse e em outros momentos durante a sua vida aqui na terra, elas ouviram a palavra do Senhor, tiveram o entendimento de que Jesus Cristo, conforme diz em Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, não é vai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é a porta que nos dá direito a entrar no céu. É por isso que tem um ditado aí que a gente fala: quem foi que beijou a porta do céu, mas não conseguiu entrar no céu? Quem foi? Você sabe dizer? Quem foi? Uma pergunta. Quem foi que beijou a porta do céu, mas não conseguiu entrar? Judas, porque ele é o filho da perdição. Ele beijou Jesus. Jesus é a porta, o caminho, a verdade e a vida. Ele beijou a porta do céu, mas ele não conseguiu entrar, porque ele é o filho da perdição, o traidor, né? Então, Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Então, essas pessoas que estarão recebendo a sentença condenatória no lago de fogo e enxofre para todo sempre, pelo século do século. Um dia elas ouviram a palavra, mas elas não quiseram entregar suas vidas ao senhorio de Cristo, né? Não quiseram entregar. E só existe uma chance, irmãos, uma chance para nós alcançarmos a salvação e vida eterna. E essa chance é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se vocês observarem em Hebreus, no capítulo 9, versículo de número 27, diz o escritor aos Hebreus: porque está ordenado aos homens morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. O juízo. Então, o tema que eu quero dar para essa palavra é a realidade do inferno e do lago de fogo. Tem pessoas que não acreditam no inferno. O inferno não existe. Na época do Senhor Jesus já existia um grupo de judeus que não acreditavam em anjos, em demônio, em inferno. Que grupo era esse, pastor Cozan? O grupo dos saduceus. Era um grupo de judeus que não acreditavam na ressurreição, nem anjo e nem demônios, né? Então eles não gostavam quando Jesus Cristo falava do inferno, falava que existe uma condenação, que nós vamos ver daqui a pouco em alguns textos. E hoje também existem pessoas que não acreditam, sabe? E nesse dia aqui, desse julgamento, né, a realidade do inferno e do lago de fogo, a Bíblia diz que vai sumir o céu. Já pensou, tu tá aqui, aí acontece o dia do Senhor, esse trono branco, aí sumiu o céu, é como se tu estivesse num espaço solto. Não haverá escapatória, irmão. Não haverá para onde você correr. Tem algumas pessoas aqui, né? De repente, quando você era criança, a tua mãe queria te pegar com um galho de cipó, queria te dar uma pisa de chinela, de cinturão, você correu, né? Esse dia, desse julgamento do grande trono branco, que é o juízo, o dia do julgamento final, o juízo final, não vai ter para onde você correr. Tu vai querer correr, tu vai ficar igual na esteira, corre, não sai do lugar. Não vai ter para onde correr. Pode ser o homem mais rápido, Usain Bolt, não sei se ainda é ele. 200, 300 metros, não vai ter chão para tu correr. Sabe quando tem a pessoa é presa e às vezes tem uma fuga cinematográfica igual em filme, atirando contra o sentinela e vem um helicóptero lá por cima e resgata o preso e sai levando? Não vai ter helicóptero porque não tem céu, não tem nada. Você vai ficar ali e você vai ouvir apenas, porque nós lemos que vai ser aberto o livro da vida e vai ser aberto o livro das obras. E cada um, a Bíblia está dizendo que cada um ele será julgado conforme as suas obras. Aí vai ter lá aquele que diz assim: vovô, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de... eu quero viver a minha vida. O que o senhor quer, senhor? O que o senhor quer, senhora? Né?
Ah, senhor, ah, senhora, nesse dia não vai ter vovô para te proteger, não vai ter vovó, não vai ter mamãe, né? O pessoal diz que na prisão é onde o filho chora e a mãe não vê. Nesse dia, irmão, pode até chorar, mas isso não vai mais comover. Sabe por quê? Porque no dia do julgamento do grande trono branco, da sentença do juízo, ele não está mais como advogado, ele está como juiz, que vai executar a sentença. Hoje, nós temos um advogado junto ao Pai. O próprio apóstolo João, nas cartas dele, nas epístolas, ele diz que quando nós pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça quando nós confessamos o nosso pecado a Ele. Mas nesse dia, ele não vem mais como advogado. Ele está vindo como juiz para cumprir a sentença sobre todos aqueles que tiveram a chance, várias oportunidades, mas eles não quiseram servir a Jesus e não quiseram andar em conformidade ao que está escrito na sua palavra. Nesse dia também, não vai adiantar, eu sou milionário, Senhor, eu vou te dar aqui 1 milhão de euros, eu vou te dar aqui todas essas pedras preciosas. Não vai adiantar, irmão, não vai adiantar nesse dia. Então vamos abrir aqui a realidade do inferno e do lago de fogo. Então o inferno, ele existe. O inferno, ele existe. E o lago de fogo também, ele existe. O lago de fogo ainda não foi inaugurado. Vai ser inaugurado no dia desse julgamento, desse trono branco. Mas e o inferno, ele existe ou não existe? Foi inaugurado ou não foi inaugurado? Então vamos abrir aqui em Lucas capítulo 16, versículo 22 e 24. Mateus, Marcos, Lucas. Olha o que diz. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos... Quem está lendo? Quem está acompanhando? Versículo 22 de Lucas 16. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. Então, eu quero começar dizendo para vocês uma coisa. Que quando morre um salvo, um crente em Jesus Cristo, quem é que vem buscar ele? Os anjos de Deus. Sabe por quê? Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele passa da morte para a vida. A morte não tem mais poder sobre aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, irmão. Então diz aqui que aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. Para onde que ele foi levado? No Antigo Testamento, para o seio de Abraão. Essa expressão seio de Abraão é o local de descanso prévio, é um local intermediário. Outra coisa que Jesus Cristo ensina nessa parábola é que não existe sono da alma, irmão. Não existe sono da alma, né? Tem um grupo aí que é considerado como seita, né? Por nós cristãos majoritários, que ele diz que quando a pessoa morre, a alma morre. Não existe... Se quando você morresse, a tua alma morresse, Jesus Cristo jamais poderia dizer isso, que morreu o mendigo e vieram os anjos. E o que os anjos levaram? O que e para onde? Levaram a parte imaterial. A alma do mendigo, que aqui representa os salvos em Cristo Jesus. Levou para onde? Para o seio de Abraão. O seio de Abraão é um local que representa o quê? É um local temporário de descanso prévio. Vamos continuar a leitura. Morreu também o rico e foi sepultado. Quando morre o rico, não diz quem levou o rico, mas vamos ver o que foi que aconteceu com o rico. Versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, versículo 23, quando ele diz no inferno, essa palavra aqui no grego koiné, que é a escrita aqui do Novo Testamento, ele foi escrito em grego, koiné, é a palavra Hades ou Hades, né? Essa palavra aqui, Hades, ela é correspondente ao seio de Abraão do Antigo Testamento, que é o Sheol, morada dos mortos. Quando morria alguém no Antigo Testamento, né, eles iam para essa morada dos mortos, que é chamada de Sheol. Quando o filho de Davi, que ele tem com Batseba, ele morre, Davi diz, ele não vem até mim, mas eu vou até ele. O que ele está falando? Que ele vai também descer ao Sheol, que é a morada dos mortos, o local daqueles que são salvos em Cristo Jesus, eles vão. Mas agora no Novo Testamento,
Essa palavra inferno é o Hades, local de tormento prévio. Então aconteceu no inferno estando o quê? Em tormentos. Quem que estava em tormentos, irmão? O rico. Aí versículo 24, ele clamou e disse: Pai Abraão. Esse pai Abraão simboliza Deus Pai. Tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então o inferno ele existe, irmão. E quando o ímpio morre e ele não tem a esperança da salvação em Cristo Jesus, ele vai para onde? Para o local de tormento. Aonde tem o quê? Há uma chama. Aonde ele é atormentado na chama dia e noite. E aonde o que acontece também? Aonde o verme não morre. Mas nos diz a palavra do Senhor que esse rico, ele argumentou. E ele disse o seguinte, versículo 27. Então replicou: Pai, eu imploro que eu mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então no dia do julgamento do grande trono branco, não vai adiantar. Nesse dia o ateu, ele vai dizer: eu creio, eu acredito, me dá mais uma chance. Só não tem mais chance. Então até o ateu, aqueles que dizem que não tem inferno, não existe demônio, no dia desse julgamento do grande trono branco, não vai mais adiantar crer. Eles vão crendo dar um mergulhozinho por toda a eternidade no lago de fogo e enxofre. Eles vão mergulhar lá, se atormentar, sofrer. Então não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Vocês lembram que eu falei? Carta aos Hebreus 9:27, porque está ordenado aos homens morrer uma só vez. Vindo depois disso o quê? O juízo. O que é o juízo? É onde é proferida a sentença condenatória. Então, no seio de Abraão, levado pelos anjos, se encontra quem? Os santos, aqueles que aguardam a gloriosa vida do Senhor Jesus Cristo, o dia que ele virá arrebatar a sua igreja. Amém? E no local de tormento prévio, na chama, sofrendo ali, só sentindo ali como que vai ser previamente a sua eternidade, está os ímpios. E Pai Abraão diz: não pode voltar ninguém dos mortos, porque ainda que volte alguém dos mortos e fale que existe inferno, eles não vão querer acreditar. Eles têm a lei, eles têm os profetas. Então ninguém vai ressuscitar para voltar para dizer que o inferno é real. Tem que acreditar na palavra. E se não acreditar, quando chegar naquele dia, agora eu acredito, agora não vai adiantar mais. Agora teu nome não está escrito no livro da vida, é lago de fogo e de enxofre. Então o inferno, irmão, ele existe. O inferno, ele é real. Vamos ler aqui mais uma passagem. Vamos ler mais uma passagem que é para Marcos capítulo 9, do 43 ao 48. Marcos 9, 43 ao 48. A realidade do inferno e do lago de fogo. Então o que acontece lá no inferno? Lago de fogo, olha só. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as 2 mãos e ires para o inferno. Ires para onde? Para o inferno. Quem está falando isso daqui é Jesus, irmão. Para o fogo inextinguível. Olha só. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Meu Deus. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o, porque é melhor entrares na vida aleijado do que tendo os 2 pés seres lançado no inferno. Isso aqui é Jesus que está falando, e Marcos registrou, colheu as informações verídicas, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só de teus olhos do que tendo os 2 seres lançados, ele diz de novo, no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então nesse local de tormento prévio, irmão, o fogo é inextinguível, não se apaga. E o verme também, ele não morre. Então a pessoa está lá sendo atormentado, sofrendo. Sabe quando tu está doente, e tu quer ficar curado e a cura não vem, e não vem um alívio, e tu está ali, oh meu Deus, eu queria morrer logo para acabar tudo isso. Não vai ter morte, porque você já está no estado de condenação, de juízo eterno da parte de Deus. Então, olha só outro texto. Vamos ver outro texto. Mateus 25, 31 ao 34. Mateus 25, 31. Olha o que diz. Quando vier o Filho do Homem
na sua majestade, que é Jesus, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Nós estamos falando sobre o julgamento do grande trono branco, que é o dia do juízo final. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Você lembra do texto básico que nós lemos em Apocalipse 20? Que diz que o mar vai dar os mortos, o além vai dar os mortos, o inferno, o Hades, vai dar os mortos que estão lá no sofrimento prévio. Ah, pastor Clausan, e eu conheço alguém que foi cremado. Vai voltar, irmão, vai voltar. Vai voltar o corpozinho, né? A Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que têm parte na primeira ressurreição, porque não tem poder sobre eles a segunda morte. Vai voltar por quê? Porque eles vão sofrer a segunda morte. A segunda morte é o quê? É a condenação eterna no lago de fogo e enxofre. Então vai voltar. O mar, não importa, ninguém nunca achou, o tubarão comeu, né? Ficou só os resíduos, o camarão verde, né? Que diz que o camarão é a barata do mar, né? Que come tudo e a gente gosta de camarão. Eu gosto de camarão. Camarão é muito gostoso, mas tem que tirar aquela listrazinha preta, que diz que, né? Tem que deixar ele bem limpinho, né? Bota um limãozinho. Deu até água na boca agora. Então, vai dar os mortos, irmão. Vai dar. Não vai ter para onde, não vai ter escapatória para ninguém. Aí olha só, continuando o texto de Mateus 25, 31 em diante, 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos ou os bodes das ovelhas. Porque isso aqui é muito interessante. Cabrito ou bode das ovelhas. O cabrito ele é bravo, o bode ele é bravo. O bode, se tu vacilar, ele vem com o chifre dele, ó, pá, dá uma chifrada, meu irmão. Já vi vários vídeos na internet, aqueles bodes mesmo com chifrezão grandão correndo atrás de cabra, meu irmão, derrubando até moto, bicicleta, entendeu? A ovelha, ela é dócil, a ovelha, ela vai obedecer a voz do pastor, a ovelha, ela vive ali num aprisco junto com outras ovelhas. O bode, ele é bravo, o bode, ninguém doma um bode, irmão. Ele é teimoso, ele é briguento, ele é raivoso. E ele vai separar os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas a sua. Quem está acompanhando? 33. E porá as ovelhas a sua. Agora olha só que interessante, isso aqui está na Bíblia, irmão. Mas os cabritos vai colocar de que lado? Esquerdo. Meu Deus, vocês entenderam? As ovelhas é do lado direito, mas os desobedientes é de qual lado? Quem não presta é de qual lado? Da esquerda. Da esquerda. Jesus Cristo, ele está de qual lado? Quando Estevão está sendo apedrejado, Deus abre a visão espiritual dele. Ele era um homem espiritual e ele vê o Filho de Deus sentado o quê? À destra, direita de Deus. Quando Paulo tem um encontro com Cristo, ou Cristo vai ao encontro de Paulo em Atos capítulo 9, caminho de Damasco, e ele fica com as escamas, ele está orando, e Deus fala depois com Ananias para orar para Paulo. O que Deus diz para Ananias? Vai lá na rua direita. Então, na Bíblia, irmão, tu tem que fazer as coisas como? Direito. Então ele diz aqui, os cabritos, os bodes vai estar à esquerda, e os salvos vai estar à direita. Aí olha só o versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. O que ele vai dizer? Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém, irmão? Você pode dizer amém? Amém. Agora o versículo 41, vamos adiantar, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. O que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, malditos. Para onde, irmão? Para o fogo eterno, preparado para quem? O diabo e seus? Então o inferno, irmão, não foi preparado para nenhum de nós que estamos aqui. Não foi. Vocês sabiam disso? Deus não preparou o inferno, o lago de fogo e enxofre, para nenhum de nós que estamos aqui. Mas por que então que Apocalipse estamos vendo que pessoas, milhares, milhões serão lançadas no lago de fogo e enxofre? Sabe por quê? Marcos capítulo 16, versículo 15 e versículo 16, Jesus Cristo disse para os discípulos: portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será o quê? Será salvo. Será, dando uma indicação de um futuro, porque Cristo virá, né? E vai consumar a salvação totalmente
por ocasião do arrebatamento. Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê, vai o que? Será condenado. É essa condenação do juízo final, do julgamento do grande trono branco. É por isso que milhares, milhões de pessoas incontáveis, elas serão lançadas no lago de fogo e enxofre, mesmo sabendo que o inferno não foi criado para ser humano, foi criado para Satanás e os seus anjos. Mas o homem, por fazer uso do seu livre-arbítrio, do seu poder de escolha, ele vai olhar, muitas das vezes vai dizer: quem quer entregar sua vida a Jesus? Aí, não, hoje não. Aí o dia de amanhã, como eu falei, não nos pertence. Aí de repente vai dormir, não quero que isso aconteça com ninguém, estou só dando um exemplo. Como aqueles jogadores lá, foram viajar de noite, pensavam que iam chegar no destino, não chegaram. A morte veio, ó, e eu não sei, né? Eu não sei se eles tinham Jesus como o Senhor, Salvador da vida deles ou não, eu não sei, eu não posso dizer mais nada sobre isso, mas a morte vem na hora que eles menos esperavam. Então, irmão, o inferno ele foi preparado para quem? Para Satanás e os seus anjos. Mas nós estamos vendo aqui, voltando para Apocalipse capítulo 20, que todos aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, eles vão ser lançados junto com Satanás, a besta, o falso profeta e todos os anjos que caíram com Satanás. Eles vão fazer companhia por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Por quê? Porque não têm os seus nomes escritos no livro da vida. E por que eles não têm o nome escrito no livro da vida? Porque eles não confessaram. Porque a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca que se faz confissão para salvação. Evangelho de João, capítulo 1, todo o seu contexto nos diz que todos aqueles que o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, nos dias em que nós estamos vivendo aí, de uma teologia de uma prosperidade, de uma teologia coaching, de uma teologia só de coisas materiais, estamos sentindo falta de voltar um pouco mais para a simplicidade do Evangelho. Paulo pregava a Cristo. Nós estamos estudando no nosso grupo Devocional Berea, que nós temos no Google Meet online, toda quarta-feira. E encerramos o livro de Atos. E Paulo nunca alugou um teatro, nunca alugou uma casa para fazer culto de prosperidade, para fazer culto de libertação. Paulo alugava teatros, casas, ele ficou preso por 2 anos em Roma, alugou uma casa com um soldado amarrado com cadeias aqui pulso a pulso, e diz que ele pregava a Jesus Cristo. Ele pregava o reino de Deus, convidou os principais dos judeus para pregar a Jesus Cristo. Agora, lógico, irmãos, que quando nós pregamos o evangelho genuíno, sabe o que acontece? Curas acontecem. Sabe o que acontece? Deus vê a necessidade dos seus filhos, ele abre porta de emprego também. Sabe o que acontece? Se tem alguém que precisa de uma libertação, ele também liberta. Sabe por quê? Porque a palavra dele faz tudo isso. Então Paulo, os discípulos, eles sabiam disso. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 32. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo, esse é o Evangelho. Então quando nós pregamos esse Evangelho simples, sabe o que acontece? Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Então nós precisamos, e tem muitas pessoas que têm medo do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, irmão, não é para a gente ter medo, sabe, irmão Pedro? Não é para ter medo, porque o livro de Apocalipse, ele mostra a vitória de Cristo sobre a besta, sobre o falso profeta. Amém. Ele mostra o triunfo de Cristo juntamente com os santos, com a sua igreja. O que acontece é que às vezes o livro de Apocalipse ele tem muitos textos, muito simbólico, e às vezes não conseguimos entender de primeira. Mas o livro de Apocalipse é um livro de esperança. Ele foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor, não para que eles ficassem com medo, o dragão, a besta, o falso profeta. Não, ele foi escrito para dizer que Cristo vencerá, que não existe diabo, não existe demônio. Amém. Deus, irmão, Jesus, ele não tem inimigo. A Bíblia fala da batalha do Armagedon, não tem batalha, porque ele destrói com o sopro da boca. Pronto, acabou.
Ah, vamos invadir, vamos invadir a cidade dos santos. Aí Jesus, desce fogo do céu. Pronto, cadê a batalha? É brincadeira, irmão. Então, nosso Deus, o livro do Apocalipse, é um livro de esperança. E ele diz o seguinte: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da justiça ou da vida. Então, irmãos, o inferno, ele existe. E no inferno é um lugar onde o verme não morre, onde o fogo não se apaga. E depois desse local de tormento prévio, tem a condenação do juízo final, que é no lago de fogo e enxofre, também conhecido como o Guiena, né? Que não dá tempo aqui, mas o Guiena, ele é um antigo lixão que ficava fora da cidade de Jerusalém, onde eles jogavam pessoas que eram consideradas indigentes, eles jogavam lá. Animais mortos jogavam lá, era tudo misturado, tá? E no Antigo Testamento, dentro do vale do filho de Rinom, que depois se tornou um lixão, ali dentro era onde alguns reis de Israel tinha um local lá que tinha um templo, um altar consagrado a Moloque, que era onde eles sacrificavam as crianças, né, para o Moloque. Então Jesus ele faz uso dessa ideia que eles conheciam, e lá o fogo nunca se apagava e o verme nunca morria. Por quê? Porque todo tempo era animal morto, era pessoas indigentes mortas, tudo misturado, era sempre pegando fogo, era sempre o verme. Jesus pega essa verdade que eles conheciam física para ilustrar uma verdade espiritual e eterna. E tem gente por aí, né, dizendo que não existe condenação eterna. A Bíblia é muito clara. O fogo é inextinguível nos textos que nós lemos. O verme ele não morre e o fogo ele não se apaga. Então, meus irmãos, essa palavra que eu trago aqui aos irmãos não é para gerar medo, é para gerar temor e convicção de nós continuarmos servindo e adorando a esse Jesus, sabe? Que um dia ele voltará e ele nos levará, nos arrebatará. Paulo, pelo Espírito Santo, ele nos traz a revelação de que quando Cristo voltar, os mortos eles vão ressuscitar primeiro, vão receber corpo glorioso. Depois, quem estiver vivo nessa época vai receber o seu corpo transformado, e juntos vamos encontrar com o Senhor e estaremos para sempre com o Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Então, que nós possamos ficar com essa palavra aqui no nosso coração. O inferno existe, o lago de fogo existe, e no dia desse julgamento não vai adiantar argumentar. Deixa eu voltar, Senhor. Agora eu acredito. Opa, eu sei que o mundo tem. Quanta palavra que tu ouviu. Quantos congressos lá da IBA. Quantas células. Quantos vídeos no YouTube tu assistiu. Mas você não quis, agora não tem para onde correr. Dê uns passos e dá um pulo ali naquele lago de fogo e enxofre, por toda eternidade. Para tu ver o que é bom agora. Tá entendendo? Então, esse local de punição eterna fica numa dimensão que nós não sabemos aonde é, mas existe. E o local de tormento prévio, ele também existe. É um local que nós não sabemos onde é. Só morrendo para saber. Se você vai para o paraíso, hoje é o paraíso, né? Jesus disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então não existe negócio de alma dormir. Morreu, não dorme. Morreu, vai para o paraíso de Deus, irmão. É o mesmo local que Paulo diz que ele conheceu um homem, ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, foi até o terceiro céu, o paraíso de Deus. E ele viu e ouviu coisas inefáveis que não era lícito falar. Porque talvez alguém ia dizer que Paulo era doido. Então tem experiências sua com Deus que você não deve falar, porque muita gente não vai acreditar. Eles vão dizer que tu está doido. Que tu está doido. Então fica só contigo mesmo com Deus. O que é para falar, fala. O que não é, fica contigo com Deus, guardando o teu temor para com o Senhor Jesus Cristo. E é certo que se você morrer, irmão, nessa convicção de fé em Cristo Jesus, pode ficar tranquilo, que você não vai dar um mergulho no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Você vai entrar no descanso do teu Senhor eterno.